Pode ser RH. O RH pode ser estratégico. Pode ser flexível. Pode ser criativo. O RH pode ser várias coisas. Mas o que a gente quer que seja? Pode ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação eu, Júlia Dalsasso. E eu, Laís Jasper. Olá, pessoal! Tudo certo? Gostaram da vinheta? Eu amei! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Pode Ser RH, né? Com bastante satisfação e com bastante felicidade que eu tô aqui, né? Com as minhas parceiras do primeiro episódio, né? O RH pode ser tech, né? O Destrave e o podcast, o Pode Ser RH, são produtos do RH Criativo, né? Que somos idealizadoras, eu e a Laís, a Júlia Dalsasso e a Laís Jasper. Mas vamos lá falando um pouquinho, então, da minha cobaia. Tadinha, né? Não é cobaia, não, né? A gente fala que ela é minha cobaia, a Lili, porque ela também participou do primeiro Destrave RH, que foi em quando? 2019, Lili? 2019, antes da pandemia. Gente. É. E já foi online, já estava moderninho. Só não foi no metaverso. Mas não duvide. A gente chegará lá. Não duvide. A Lili, conheci ela há mais tempo, né? É uma querida, tem um potencial enorme, tem um foco exclusivo hoje na área de tecnologia, né? Ela é Talent Acquisition. Chique, né? Chique. Ai, tô muito chique, gente. Mas Laís, fala pra gente, o que é Talent Acquisition? Então, andei pesquisando, né? Coloquei meu inglês para jogo. Vou falar, né? Porque eu treinei Talent Acquisition. Chique, né? Pelo que eu entendi, o teu trabalho ele é bem estratégico dentro da área da organização, porque ainda mais na área de tecnologia, né? Onde hoje a escassez de talentos está ainda, eu diria que mais alta, né? Do que nas outras áreas. Então, eu entendi que a área de talent, ela trabalha de maneira cíclica, né? A criar uma relação com os possíveis colaboradores da empresa onde tu trabalha. E como que se faz isso, né? Eu acho que um hunting ativo, né? Essa procura incessante por talentos, para que tu crie dentro dessa relação um pipeline aí, olhando essa relação com um candidato a longo prazo, né? A gente sabe que não é fácil, mas eu entendo que o talent ele vai olhar para isso, né? É isso mesmo, essa relação. É isso mesmo, é construir essa relação com o candidato, né? Trabalhar aí toda a jornada dele, fazer incansáveis contatos, assim, milhares, eu diria, né, para que a gente consiga aí estar trazendo essa pessoa, estar mostrando a nossa cultura, né, e estar de fato efetivando essa contratação, porque o network ele é constante, todos os dias a gente fala com muitos candidatos, mas para chegar no final do nosso processo, assim, eu tenho um funil de bastante relevância. Ô Lili, e o que é tech? Tech, na verdade, Júlia, assim, no Brasil a gente levou o tech para tecnologia. Mas fora do país, a gente fala tech em todo recrutamento técnico, né? Então, é um recrutamento que ele é estratégico, mas ele é técnico. Então, para te fazer o recrutamento de determinadas posições, tu precisa conhecer daquela função tecnicamente, né? O Brasil trouxe essa visão para tech recruiter, a pessoa que é especializada em recrutamento de pessoas para tecnologia. Mas também é isso. Só que, de fato, tem que ter um conhecimento técnico, né? A gente precisa fazer uma linha de estudo para entender as funções, entender aí, né, um pouquinho, não precisa saber programar, mas precisa entender um pouquinho das linguagens de programação para que a gente possa estar passando isso para o candidato. É um recrutamento muito estratégico e muito difícil, Júlia, né? Nós estamos acostumados, na maioria das vezes, chegar no processo seletivo e a gente ser tão bem qualificado quanto os candidatos. Não é a realidade do tech, porque a gente é condutor do processo, mas eles vêm mandando muito bem. Né? Meninos de 17, 18 anos mandando super bem. Então, esse é um desafio de a gente se manter sempre atualizado, buscar estar sempre estudando, né? E o network é fundamental, Júlia, para que a gente possa fomentar isso. Ô Lili, mas fala te apresentar de uma forma formal. Então, eu trabalho na área de recrutamento e seleção há mais de 11 anos. Né? Eu venho aí de serviço público, indústria, varejo e transporte. Então, acho que passei aí em quase todos os segmentos, principalmente da nossa região, né? A minha última oportunidade foi em transportadora e me surpreendeu muito também a estrutura que o ramo de transporte tem para a gestão de pessoas. Eu conheci dentro de uma empresa de transporte ferramentas que eu não conhecia antes
em empresas muito maiores e muito mais bem desenvolvidas, então foi uma escola ali para mim também. Hoje eu estou na Beta Sistemas, né? Estou com eles há quase 2 anos e é um desafio diário, assim, Júlia, sabe? Eu nunca imaginei, se me perguntasse lá para a Liliane criança que ela ia fazer recrutamento e seleção ou ia trabalhar em RH, eu ia dizer, não, vocês estão doidos, não tenho energia para isso. Mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe? Eu sou uma entusiasta de pessoas, eu sou uma apaixonada por pessoas, eu amo muito aquilo que eu faço, eu acredito muito no quanto que a gente pode, né, tá impactando a vida das pessoas. Todo o processo seletivo, para mim, ele é único e ele é muito importante, eu tô ali 100%, porque a gente está mexendo com vidas, né? Uhum. Então, a gente pode ser a tábua de salvação ou não daquela pessoa que está falando contigo. E servir de inspiração, né? O Pode Ser, ele serve de inspiração principalmente para as pessoas que estão iniciando uma carreira na área de gestão de pessoas, né? Cuidar de gente sempre vai existir, não é verdade? Em todas as áreas, né? E aproveitando a oportunidade... Se eu, né, eu tô começando a minha carreira, eu tô lá, não me encontrei ainda, né, dentro da área de RH. O que eu preciso fazer para ser um RH Tech? Para ser um RH Tech, tu precisa ser curioso e tu precisa ser corajoso, porque requer da gente muito estudo e muita dedicação. Eu vejo nas vagas, assim, principalmente no LinkedIn, a maioria delas são ou remotas ou híbridas, né, mas elas exigem um nível de inglês que eu não sei, né, se de fato precisa, se é necessário, e até que ponto, assim, inclusive é uma curiosidade minha, eu sou bastante curiosa, gosto muito de ler e de estar aí atenta ao mercado de trabalho, e eu fico me perguntando, se eu quiser ser essa tal de tech recruiter, eu vou ter que falar inglês, vou ter que saber de linguagem de programação, JavaScript, React, Java, como que foi para ti, sabe, esse começo? Tu também teve essas inquietações, essas dúvidas? Como que o pessoal te acolheu, assim, te ensinou? Porque, de certa forma, vai ter o teu lado, né, do que tu sabe fazer enquanto RH e pessoas, e vai ter o lado técnico do gestor e da própria empresa, né? Como é que foi isso para ti? Com certeza, assim, foi um desafio gigante, tanto que na primeira semana eu pensei, gente, eu não vou aprender isso. Não vou dar conta, não vou conseguir entregar, e eu acho que é um desafio para todos nós quando mudamos aí de área, né? Quando fizemos essa transição de carreira. Mas, Laís, o inglês ele é muito relativo, né? Para a empresa que eu trabalho hoje não existe. Mas se eu quiser trabalhar numa multinacional, vai me exigir, porque tem esse contato, né, com as pessoas que estão fora do país. Na maioria delas, as matrizes estão fora. Então, a gente tem que ter essa comunicação, né? Hoje eu não preciso, mas tem algumas vagas que, de fato, são necessárias. Hoje eu não recruto no exterior, então também não é uma exigência. Mas a gente sabe que tem empresas nacionais que fazem busca aí, né, principalmente na América Latina, para estar buscando esse profissional. Então, aí seria uma exigência. Quanto às vagas de programação, o inglês fala muito mais no inglês técnico, né, no inglês de leitura. Porque as linguagens de programação, a grande maioria vem... quando tu vai buscar material, quando tu vai estudar, ela está em inglês. Então, é muito mais para leitura do que para fala. Né? Exceto conhecimento base teórica. Isso, a menos que tu estejas aí numa empresa que presta serviço, né, de forma internacional, e aí tu vai ter que ter contato com os teus clientes, né? Tu tá alocado, tu tá numa empresa de outsourcing e tu tá alocado numa empresa lá na Austrália. Então, tu vai ter que se comunicar. Então, aí tu precisa ter um nível um pouco mais avançado. Mas, na grande maioria, a leitura é suficiente. Então, você falou de competências, né? Coragem, curiosidade... E o que mais, assim, que tu vê que tu teve que desenvolver? Acho que a resiliência é muito importante, sabe, Júlia? Porque essa busca do Tech Recruiter, né? Ela é incansável. Então, quando eu falo incansável, assim, de tu fazer muitos e muitos contatos e não ter resposta, sabe? E aí tu ter aquela vaga. O maior diferencial para mim, né, dos segmentos de onde eu venho, é que tu divulga uma vaga em outro segmento e tu tem candidato para te escolher. Ali não. Ali tu tem que buscar. Então, eu fico com vagas divulgadas, às vezes, 1 mês e eu não tenho um candidato para entrevista. Então, eu preciso buscar e encontrar alternativa, né, para encantar e trazer esse profissional para fazer a entrevista conosco. Esse profissional, ele está trabalhando, normalmente ele está no mercado, então, é uma briga interna do mercado de tecnologia, então, a gente acaba indo nas pessoas que estão trabalhando e isso dificulta também, dificulta horário, dificulta processo, então... É comum a gente fazer processo 8, 9 da noite. É comum a gente fazer processo 6h30, 7 da manhã. Porque a gente se adapta, né, aí à necessidade do nosso cliente, à necessidade do nosso candidato,
para que a gente possa estar conduzindo o processo e estar realizando aí essa tentativa, né? Essa tentativa de trazê-lo para o nosso quadro. E é encantar quem está fora e engajar quem está dentro. Porque também tem a possibilidade do cara que está, né? Da pessoa que está ali feliz, né? De acordo, tá trabalhando no home office, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, se assim ele desejar, né? Mas também tem outras empresas que vão ter outras coisas que vão atraí-lo, né? Eu estava lendo que uma reportagem onde o gestor, ele foi surpreendido pelo colaborador dizendo que ele estava saindo para fazer uma entrevista. Ele perguntou, mas tu não tá mais gostando de trabalhar aqui? Não, eu estou gostando, eu só estou me colocando à disposição do mercado de trabalho. Né? E o quanto que nós, enquanto gestão de pessoas, temos que estar preparados para isso, olhando para a área de tecnologia mais ainda, e como que a gente vai saber conduzir, né, aquilo que às vezes não é palpável, né? Porque indo até para a questão de modalidade de trabalho, né? Hoje, o home office, ele não acontece dentro de uma estrutura, né, de uma empresa que foi projetada para receber o colaborador, com refeitório, biblioteca, tudo aquilo que atrai, né? Então, é muito mais subjetivo, às vezes, do que o nosso desafio, do que o físico, né? E até aproveitando a oportunidade, como é que está a modalidade de trabalho de vocês, a tua, principalmente? A minha é presencial, nós temos em torno de 200 pessoas que fazem, né, a jornada presencialmente, a gente tem a opção de fazer o híbrido aí, mas, gente, eu confesso para vocês que eu não acostumo, eu tô ali, eu gosto de estar ali, né, o movimento, sentir a energia, e a gente consegue se antecipar de algumas formas também essas possíveis situações, mas a grande maioria, o nosso desenvolvimento é home office, o contrato é 100% home office, sem controle de jornada, a gente não tem registro de ponto, por exemplo. O meu ponto também é por exceção, 100% da empresa trabalha por ponto por exceção, cumpriu a tua carga horária, tá tudo certo, né? É um desafio, a pandemia veio para mostrar, né, não só para a empresa que eu atuo, como para o mercado de trabalho, que a pessoa ela pode produzir aqui de Criciúma para onde ela quiser, né, para o mundo. Antes se pensava, não, eu tenho que trabalhar em 3, 4, 5 empresas da região que trabalham com tecnologia. Hoje não, eu posso trabalhar de Criciúma para uma empresa de São Paulo que presta serviço para os Estados Unidos, por exemplo, ganhar em dólar, ganhar em euro, trabalhar PJ. E é bom também. Trabalhar PJ, então a gente encontra muito, sabe? E são propostas, meninas, assim, irrecusáveis, né? As startups, elas vêm de forma muito agressiva, até porque a segurança delas é menor, né? Então, Da gente pensa, como nós, na área, né, de gente, temos que ter resiliência. Porque o quanto a gente caminha num processo de seleção, e quando chega lá na última fase, não, prefiro ir para o vizinho, ou prefiro ir para um outro estado, porque vai ter condições diferentes. Daí, como que faz? É engajar, Júlia, é engajar, é benefício, é mostrar, né, dar segurança, porque o que acontece? A gente fala muito, né, aí das startups. Que segurança a gente tem para uma startup hoje, né? Se a gente for estudar, se for ver, tem toda uma questão de um boom que está acontecendo no mercado. Então, é trabalhar na segurança, né? A gente tem bastante... nós não trabalhamos com a modalidade PJ, por exemplo. E o mercado está praticando isso. É verdade. Então, é mostrar a segurança do CLT, né? Mostrar a segurança aí. Saímos de uma pandemia, né? Estamos aí começando de novo os cuidados. Isso tudo a gente precisa dar segurança para o nosso colaborador para que não atraia as outras opções. Né? E hoje lá na Beta tem quantos funcionários que atuam diretamente com a tua área de atuação ali de seleção maior? De seleção, nós somos em 3. No setor de RH, a gente é composto por 17 pessoas. Ai, bastante, né? Gente, nós temos aí área de recrutamento e seleção, área de folha, né? Área de segurança do trabalho, bem-estar e segurança. Endomarketing, a gente tem 2 pessoas. Então, a gente tem aí treinamento, a gente tem 2 pessoas. E no total tem quantos funcionários? Hoje, 669. Imagina. Vamos fechar o ano aí, é o que tudo indica, se a gente conseguir bater a nossa meta, com 714. Um crescimento, Júlia, de 150 pessoas no ano. Nossa Senhora. E técnico. E técnico. O que dificulta ainda mais a nossa vida. A gente, além da área técnica, né, a gente tem a área de implantação, que é de serviços, que também é uma área que é sensível, porque requer aí uma disponibilidade de viagens, né? Mas é uma área mais comercial? Ele é comercial e ele é técnico, porque ou tu tem o viés do conhecimento técnico, da programação, da instalação, de estar lá programando e ajudando o nosso cliente,
ou tu conhece a regra de negócio. Ou tu vem, aí tu já trabalhou no serviço público, tu conhece o nosso negócio, né? Conhece as nossas regras e aí vem para atuar também. Uhum. E, ô Lili, como as pessoas colaboradoras reagiram, né, ao novo normal? Na verdade, a política de recrutamento e seleção da Beta, ela já previu o home office desde 2019. Então, o impacto ele não foi tão grande, né? Mas nunca mais vai ter um novo normal, né? A gente não vai voltar a ser o que era antes. E eu acho que para as empresas de tecnologia, isso foi muito bom. Talvez isso não seja para um outro segmento, né? A gente sabe que a gente não consegue fazer, o mesmo que a gente faz lá na Beta, a gente não consegue fazer numa indústria fabril, por exemplo. A gente não vai ter esse engajamento e nem o resultado. Mas ali foi bem importante para a gente, esse novo normal deu para a gente um pouco mais de abertura, de flexibilidade, né? As pessoas acabam, às vezes, produzindo mais pela liberdade que tem, por incrível que pareça. É um outro nicho de profissional. É outro outra nicho, realidade. porque nós trabalhamos em indústria, eu trabalhei mais em indústria, eu não trabalhei em serviço ou área de tecnologia, e isso não existe ainda. Por mais que a gente tenha promovido isso, estudado novos meios de mudança de contrato de trabalho, não só flexível, né, não só o híbrido, mas outros tipos de trabalhar por job, enfim, é difícil. Que daí envolve cultura, envolve o que o vizinho faz, porque daí eu não vou fazer primeiro, porque tenho medo de fazer primeiro. Dá errado, dá errado. sapatinho feio. Tem toda a questão da região também, né? Uhum. As nossas empresas da região, elas são empresas familiares, e aí a gente encontra uma certa resistência a uma modernidade de cultura, né? Tu não consegue fazer isso. Então, as empresas que estão em transição, elas têm um pouco mais de abertura, né, Júlia? Mas a gente entende que é outro nicho, assim, eu considero... eu trago a bagagem de onde eu venho, mas eu considero hoje, assim, uma outra profissional. Sabe, o que eu aprendi nesses quase 2 anos de Beta, assim, me transformaram de fato. Né? O fato de tu ter que estar preparado, não dá para fazer um processo meia boca, Júlia. Não dá para dizer, peguei o currículo e vou lá entrevistar. Tu não consegue, porque ele realmente é muito técnico. E aí, levantou muito a régua, né? Aumentou muito a régua do recrutador também. Sim, verdade. Porque tu precisa estar preparado. Porque se ele sentir que tu não tá preparado, tu não encanta, tu não engaja, tu não traz. É verdade. Eu acompanho algumas pessoas no LinkedIn, esqueci o nome dele, Joel. E ele fala assim, né? E algumas meninas também que trabalham, RHs, que trabalham na área de tecnologia, que elas acabam se sentindo acuadas, sabe? Quando ela vai lá, tipo, na boa vontade, né? De tentar fazer o trabalho dela, e às vezes as pessoas, não, eu não quero falar contigo. E o quanto que isso deve ser impactante. Não quero falar contigo porque nada que tu me falou me atrai, né? E às vezes não é só o salário. Né? Porque às vezes a empresa, de fato, às vezes ela não vai conseguir competir com o salário. Ela vai competir com cultura, com o que ela vende, com, sei lá, me chamaram para trabalhar numa empresa X. Vou perguntar para o colaborador, e aí, como é que é trabalhar na Beta? Com certeza, assim, é um desafio, né? A gente brinca que o Glassdoor tá aí, né? Nos ajuda bastante. Esses dias eu dei umas pesquisadinhas ali. A gente olha, é uma ferramenta que a gente tem um acompanhamento bem bacana, porque a gente trabalha para construir o melhor, né? Sim. E quando a gente faz a abordagem de um candidato lá no LinkedIn, quando ele me responde, mesmo me dizendo não, eu sempre digo, cara, muito obrigada, e eu tenho certeza que eu acertei no perfil. Porque pelo menos ele se deu o trabalho de me dizer, olha, no momento não. Porque a grande maioria nem responde, né? Então, essa resiliência, a gente passou por isso recente, tem uma outra colaboradora que está conosco há 6 meses. E quando ela começou a levar esses nãos e não conseguia fechar vaga, ela se frustrou. Ela disse, parece que meu trabalho não está rendendo. Eu falei, respira. Não quero mais. Respira. Tira daqui. Eu fiz 13 propostas. cedilha. Fiz 13 propostas e não deu, e ninguém quis. Oi, Deus, sou eu novamente. E acontece, né? Então eu digo pra ela... Tá, mas deixa eu te cortar, olha aqui. E como é que tu faz pra captar esses currículos, essas pessoas? É LinkedIn? Eu vi que tu tem o selinho Premium no LinkedIn. Chiquérrima. Desculpa aí. Desculpa aí. A gente tem, assim, todas as recrutadoras ali tem o LinkedIn Recruiter. A gente tem outras ferramentas, né? Geek Hunter. A gente tem várias consultorias que também nos oferecem essa mão de obra. Então, eu tenho uma consultoria de São Paulo, né? Que nos ajuda muito. Então, ela me manda aí uma média de 6, 7 candidatos por semana, né? Num universo de 40 vagas, e isso me ajuda bastante. Então, a gente usa todos os meios, assim. A grande chave é o LinkedIn, é o boca a boca, é o tá lá todos os dias.
E é engraçado que as pessoas, elas estão tão saturadas disso também, né? Que às vezes tu vai abordar alguém e a pessoa já vem uma resposta automática. Olha, só estou aceitando proposta PJ acima do valor X. Nossa, comigo nunca aconteceu isso. Então, principalmente, eu não sei se vocês acompanharam, né, que essas demissões em massas que acontecem, eles distribuem aí uma lista de contatos, né? Eu só caí nessa uma vez. Na primeira vez que surgiu a lista, eu fui abordar os coleguinhas, né? E aí eles estavam tão de saco cheio, assim, de estar ouvindo aqueles questionamentos, que vieram respostas nesse nível. Então, não adianta, porque lá eles têm uma escolha diferenciada, né? Então, a gente aposta mesmo na cultura, Julia, nos benefícios, né? É no projeto, porque nós trabalhamos hoje num produto muito bacana, que é para transformar a gestão pública brasileira, né? Então, isso impacta quem está buscando sentido e significado, vê valor nisso. Então, de repente, tu estás lá em Minas Gerais, tu tá trabalhando num projeto e tu ir num posto de saúde e poder saber que aquele sistema foi tu que desenvolveu, é muito bacana. O propósito de vocês é cidades eficientes, pessoas felizes. Isso, a gente trabalha com isso, né? Porque quanto mais eficiente a cidade for, quanto mais transparente a gestão pública for, melhor impactado vai ser o povo brasileiro. Que é quem tanto precisa, né? Quem tanto merece aí desse olhar com cuidado. Então, eu tenho bastante orgulho de estar lá, né? Eu sempre brinco que pra gente não precisa nem ser ilegal. Sendo imoral, a gente já não realiza, né? A gente deseja aí boa sorte pro nosso cliente, ele que siga, e a gente vai por outro caminho. Deu certo por 37 anos, está dando certo. A internet está aí para que a gente use a nosso favor, então vale pesquisar, tá pensando em trocar de emprego, tá fazendo processo seletivo, tá conversando com alguém, pesquisa. Vai lá no LinkedIn, chama um candidato, chama um funcionário daquela empresa, pergunta como que tá, como que é, né? Porque trocar de emprego é muito importante. É um passo muito importante, né? E a gente sabe bem disso, né, Julie? Mexe com muitas coisas. Então, eu brinco que é mais fácil separar de casamento do que trocar de emprego. Porque quando tu separa do marido, é só do marido, né? O emprego não, tem outras coisas envolvidas. Então, pesquisa, busca, pergunta. O processo seletivo, ele tem que ser leve, ele tem que ser aberto, a gente tem que dar liberdade para o candidato, para ele poder perguntar tudo isso também no processo, né? Não tem espaço na área tech, não tem espaço para processo seletivo fechado, rígido, com roteiro, com roteiro. Já foi o tempo, né? Não temos mais espaço para isso. Idade, signo, é muito mapa astral. Você mora com quem? Tem filhos, né? É o tipo de pergunta que a gente não Qual aborda. Qual é a sua religião? Nossa Senhora. Doeu lá no fundo da alma agora. Doeu. Então, mas a gente sabe Neste que ainda momento, tem. o Amit caiu. Quando pergunta qual a sua religião, a pessoa... Já deu. Não precisa mais. Não. Deixa eu contar pra ti. Sabe que agora a gente é uma área totalmente diferente. Eu nunca atuei com questões mais técnicas. Sim, técnicas sim, mas não em grande volume, né? E o volume nesse nível de conhecimento. Eu atuava, tu conhece, já atuei na metalúrgica, metal mecânico, e tinha dias que eu entrevistava 70, 80 pessoas. Sabe que é assim, bom dia, boa tarde, boa noite, daí tudo certo, né? Cara, é muito cansativo. Agora, quando encontro um sentido, assim como tu tem vendido, né, para as áreas, para chegar num nível de conhecimento para fazer uma seleção bem feita e assertiva para um técnico, a gente precisa passar por todas as áreas e iniciar lá com o operador. Porque são essas pessoas que vão nos ensinar como perguntar, como se posicionar, né, como ter empatia. O que perguntar? Perguntar. É isso aí. Além de estudar, além de ser curioso, enfim, para chegar num talent acquisition, que é chique, a gente precisa, sim, fazer a seleção da base operacional. Com certeza, assim, ô Julie, e né, a Laís eu conheço há menos tempo, mas eu conheço há mais tempo, e a gente tem essa pegada muito de estar presente na produção, né? Hoje eu também tenho uma fábrica de software, então estar lá com eles e conhecer a realidade, estar na filial, sentir a dor, estar lá na fábrica, né? Botar a toquinha e ir lá com eles, acompanhar o processo produtivo, é o que dá pra gente essa bagagem, é o que dá pra gente segurança na hora de tu passar a informação, é o que mostra pro colaborador que não tem mais espaço para RH de escritório. Então, a gente tem que ser RH junto com eles. Eles não podem mais perceber e ter essa diferença. Porque a gente vem, né, de um RH
bem massacrado nesse sentido. Ah, não, trabalha de salto alto no ar-condicionado. Não, a gente está lá com eles na produção, a gente consegue sentir a dor dele, né? E eu acho que esse é o nosso papel, assim, de trazer essa realidade pro escritório. Nós somos o elo de ligação, né, do pessoal, do profissional com a gestão. Então, a gente tem que saber disso. E quanto mais a gente souber, mais estratégico a gente vai ser. É isso aí. Né? Tem muito espaço. Eu acho que o RH da região vem ganhando um espaço muito bacana. E eu fico muito feliz quando eu vejo o RH participando aí de uma definição estratégica, de um plano orçamentário, porque é o nosso espaço. Nós trabalhamos com o que tem de mais precioso dentro de uma unidade, que são as pessoas, né? E isso também se transforma através do nosso posicionamento, né? Porque se a gente não se movimentar, né? Porque a criatividade é o movimento, né? Eu acredito muito nisso. A gente também vai ficar no mesmo lugar, com a bunda na cadeira, né? E as pessoas não vão nos olhar de forma diferente, né? Não vão querer que a gente, olha, eu gostaria, Júlia, da tua opinião, Aís, da tua opinião. Vem cá, Lili, participa com a gente desse movimento. Não vai partir muito da gente, né? De olhar além daquilo que a gente foi contratado para fazer, né? Porque a gente tem, eu não digo que tantas habilidades, mas aquilo que a gente tem nato, a gente faz e sobra, né? E a gente consegue, com o nosso jeito aqui, temos 3 características muito diferentes aqui, se a gente for parar para analisar na maneira de falar, de se vestir, né? E a gente não tá num lugar para ocupar espaço, né? Tá para fazer a diferença, assim, para se multiplicar, né? Ser referência naquilo que quer e que as pessoas possam te procurar. Linda, eu quero ser tech. O que tu me indica fazer? Um curso? Por onde que eu começo, sabe? E para que a gente consiga também ter essa conexão, a gente precisa ser humilde, primeiro, né? De que a gente também começou de não saber nada, né? A gente teve que, sei lá, estudar, perguntar, ser metida curiosa. Eu sou muito curiosa no LinkedIn. Conheci muita gente online, que a pandemia me permitiu, assim. A Lili é uma pessoa que eu até falei pra ela no WhatsApp, que eu admiro ela. Muito mesmo, e nunca tinha tido a oportunidade de falar isso pra ela, sabe? Porque eu admiro muito a questão de olhar pra tecnologia e ver o quanto é desafiador, sabe? Se ressignificar, às vezes, né, a questão de como que eu vou vender, cara? Como que eu vou vender isso? Tá difícil, mas como que eu não vou desistir também, né? Incentivar quem tá do meu lado, né? Ser o exemplo, de fato, sabe? Vai ser difícil mesmo, fala a verdade. Cara, não vai ser na primeira. E é isso aí, é a realidade, né? Que a gente não aprende lá na faculdade, no curso que a gente forma, que o candidato vai dar um não na nossa cara. Hoje eu atendi uma profissional que trabalha numa empresa bem grande aqui da região. Ela falou assim pra mim, Júlia, eu aprendi na raça e aprendi muita coisa errada. A gente tava falando, né? Eu saí da faculdade muito crua. E eu precisei realmente ser curiosa e batalhar, e foi onde a gente se conheceu, né? Que ela falou assim, posso conversar mais contigo para que tu possa passar algum conhecimento específico de alguma... Eu disse, bora, amiga. Adiciona aí no Instagram e no WhatsApp e vamos junto, né? O ensinar é muito gostoso, né, Júlia? Assim, poder passar o conhecimento que tu tem, que tu não aprendeu nos livros, né? E poder tá dando esses toques e tá desenvolvendo. Hoje eu tenho 2 meninas que trabalham comigo. Uma defendeu o TCC hoje e a outra se forma daqui a 1 ano e meio. Que legal. São meninas que não vieram da tecnologia e poder estar passando isso para elas, né? E eu digo para elas assim, hoje eu sou a profissional sênior do nosso setor, mas eu quero que elas sejam isso, né? Eu quero que elas sejam, que elas se empoderem disso, que elas não precisem mais, peraí que eu vou resolver com a Lili. Não, abraça e vamos resolver, né? Quanto mais pessoas assim tiver, mais estratégicos nós seremos, né? Mais participação a gente vai ter. O conquistar a confiança do gestor é muito importante, né? Nós temos ali 40 gestores. Então, quando a gente chega, é desafiador, porque são profissionais que estão ali há 20 anos. Sim. Aí eles olham pra gente e dizem, entende nada de tecnologia, vai fazer o que aqui, Chegou né? um tonte aqui. Exatamente. Então, tu precisa... Nem sabe do que tá falando. se provar, né? Todos os dias, o quanto que tu tá te preparando e o quanto que tu tá buscando. E aí, quanto mais tu mostra esse interesse, esse engajamento, vem deles também, né? Porque acaba que é uma linha de gestor também diferenciada. É uma linha de gestor bem diferente do que a gente costuma pegar na indústria do varejo. QI é alto. QI é alto. Eu sei porque eu tenho um em casa. Gente, E tu ser humilde e perguntar, eu não estou entendendo o que você está falando, você pode me explicar? Não, e pra entender as piadas, entender a lógica dos negócios. Cara, eu não entendo nada, tem que ficar estudando, lendo e olhando. Ô, Júlio, não entendesse? Não.
Sabe Não, o que eles que eu são fiz, espertos Julie? pra caramba. No início, quando começou a fazer o processo, eu acompanhei 2 dias uma pessoa que já tinha lá e depois eu falei, vamos, entrevista eu sei fazer. Depois eu não sei o que fazer com o candidato, mas a entrevista eu faço, né? E aí eu abri uma página do Google e tudo que eles foram falando que eu não sabia o que que era, ou seja, 95% das coisas. Os 5% eu garanti, tá? É isso Sim, aí. Bom dia, boa tarde, eu Tô aí, sabia, né? é isso aí. E aí eu fui escrevendo, tipo, fui abrindo a aba do Google e fui jogando ali pra eu estudar depois. Aham. E assim, eu fui aprendendo a linguagem, né? Quais são as ferramentas que se usa para o back-end, para o front-end, o que o designer faz, qual que é a parte do arquiteto. E aí tu vai pegando, né? Acho que quem vem aí do RH tem essa facilidade de absorção de informação, então Adaptabilidade, a né? gente consegue fazer ali, literalmente, uma limonada, né, de meio limão que dão pra gente, então a gente vai fazendo. E aí vai apanhando, assim, vai caindo e levantando, vai participando menos da parte técnica no início, então Sim. apresentava a beta, falava dos processos, e aí passava para o gestor técnico. Então, hoje a gente já faz 90% do processo, o gestor só valida, porque tu vai pegando e vai aprendendo, né, qual que é a Bacana. necessidade. Isso é muito massa. A mesma profissão, o mesmo desenvolvedor para uma vertical, que a gente chama ali, né, os setores, o mesmo desenvolvedor para um setor, ele não faz o mesmo como desenvolvedor em outro setor. Então, a gente tem que conhecer a particularidade de cada um dos sistemas. Porque cada um trabalha com um sistema diferente, com uma linguagem de programação diferente, né? Então, tudo isso tu vai pegando com o tempo e depende muito da parceria, depende muito de quem tá ali. E a gente teve uma abertura bem bacana. Que legal. Acho que com quem eu troco da tecnologia tem isso, tá, Julie? Tem essa questão do ajudar, do se dar as mãos. Né? É Tem necessário, bastante né? isso. O mercado tá E bem a partir do puxado. momento que tu tem a abertura com uma pessoa, né? Essa pessoa é que vai te dar, inclusive, aumentar a tua resiliência, né? Para que tu continue. Porque pensa assim, fora, talvez eu não faça mais entrevistas com esse gestor, mas eu posso contar com ele fora, né? Que ele me dê um norte aí para que eu não me sinta Isso aí. perdida, né? Outra curiosidade que eu tenho, como é que tá a contratação de mulheres na área da tecnologia? Mulheres estão desenvolvendo? Mulheres estão Ai, que desenvolvendo. incrível, né? Somos Eu incríveis e acho maravilhosas. muito legal. Sempre que eu faço processo com mulher, eu falo isso. Eu fico muito empolgada porque, assim, é um nicho, né, predominantemente masculino. aham. Então, tu vê as mulheres ganhando espaço, né? E a gente tem líder mulher, por exemplo. Uhum. Né? A gente tem arquiteto, a gente tem analista de sistemas que estão ali há bastante tempo em cargos de Sim. gestão, em cargos de referência, em cargo de especialista. Então, isso é muito bacana. Ainda é um número menor, consideravelmente, mas a gente já tem mais procura. A gente está pensando em algumas coisas para o ano que vem, de repente fazer um processo, fazer um projeto, né, voltado para isso, para estar Que legal. trazendo, Isso é incrível, cara. para estar ajudando, né, para estar atraindo também essa candidata e desenvolvendo, né. Nós temos ali programas de estágio, nós temos programa de aprendizagem, então tá fazendo uma parcela disso voltada para a mulher, voltado aí, né, para o mercado de 50+, porque acho que é uma necessidade. 50+ é hoje, né, o 40 do ano passado. É isso aí. Então as A pessoas, onda elas, grisalha tá vindo com tudo. bem assim mesmo, Ju. Eles vêm com muita energia, eles vêm com muita sabedoria, com muito conhecimento, né? E vêm para agregar com a gente com um projeto. Então são coisas que a gente está pensando aí para o ano que vem para São desenvolver. projetos bem importantes que fazem diferença, geram engajamento, captam talentos. 50+, mulherada aí, fervendo, com sangue no olho. Sabe que até tem uma história bem bacana, né? Uma menina aqui de Criciúma que era nômade, assim. Ela estava lá no Espírito Santo quando eu contactei com ela. E ela disse, olha, eu e meu marido na pandemia, a gente resolveu vender tudo, botar dentro do carro e viver na estrada. Mas eu quero voltar para Criciúma. Designer, a profissão dela. Eu Ai, falei, designer é massa. Ou é massa? É massa, falei, e eu não agora? conheço. Como que eu vou trazer essa mulher fodástica pra cá, sabe? Ela tinha uma energia, ela tinha uma força. E aí a gente, até que eu tive a oportunidade, teve a vaga, a gente conseguiu trazer. E ela veio na semana passada ali, daí ela voltou, né? Mora em Floripa, trabalha home office hoje. Como diz ela, voltei a me fixar num lugar. Mas ela veio aqui justamente para dizer pra gente o quanto que o processo foi importante para ela. Quanto que ela se sentiu acolhida, quanto que ela se sentiu abraçada. Mesmo estando longe, né, tendo um estilo de vida diferente daquilo que a gente considera o tradicional. Sim. Então são momentos como esse que a gente vê que vale a pena aí o nosso trabalho. Impagável. Que a gente impacta de fato positivamente a vida das pessoas. É né? isso aí. Ô Lili, mas voltando lá pro começo, tu foi cobaia no Destrave, né? Fui tua cobaia, Julie. Tá sendo de novo.
Tamo aí. Mas vamos lá, pra gente então finalizar os nossos minutos, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, assim, em relação a como que foi o Destrave pra ti, né, sendo que foi cobaia, né, o que despertou em ti, o que tu gostou, né, porque é um programa que a gente faz com muito carinho, Destrave RH, é uma mentoria estratégica que a gente em 2023 vai voltar com força total para os profissionais que estão iniciando na área de recursos humanos. Eu peguei uma turma inicial meio sênior, né? Tu pegou uma turma boa? Boa, né? A gente tinha várias pessoas de vários segmentos, né? Todos do RH, mas segmentos diferentes. Então, para mim, Júlio, o programa foi bem um divisor de águas, né? A gente até falava um pouquinho antes do programa, assim, eu acabei me encorajando até de trocar de área, de buscar novas coisas, porque a gente vê que aquilo que a gente faz lá no nosso dia a dia pode ser exportado, pode ser aumentado, pode ser dividido. Pode. Né? Então, me despertou a curiosidade para muitos temas. Então, o tema endomarketing, por exemplo, eu tinha ele, realizava as ações, então, e somente, eu não usava ele a favor do RH. Né? Então, eu não conseguia ver por trás dele esse valor que ele traz para o engajamento das nossas ações. Então, ali me despertou muito isso, é um tema que eu estudo bastante. Né? Então, o tema endo me chama bastante atenção. Então, é de fato um destravar, né? A nossa turma era bem sênior, tinha gente aí com muito tempo de mercado, mas acho que foi importante também fazer essa turma de balizamento. Foi. Né? Mas para quem está iniciando, acho que é uma super oportunidade, sabe, Júlia? De estar conhecendo esses subsistemas. Porque às vezes a gente entra numa empresa, vai ser recrutamento e seleção. Quem é do treinamento não divide. Quem é do endo, cada uma vive no seu mundinho. Quem é do endo não divide. E aí a gente acaba... Né, tendo que buscar e passar mais trabalho sozinho. Então, é aumentar a nossa rede, né? Acho que a Laís a gente acabou conhecendo depois, mas também por intermédio, né, começou a participar, a gente acompanha aí nas redes sociais. Então, aumenta o network. Acho que isso é impagável, Júlia. Acho que a gente aumentar a nossa rede de conhecimento é impagável, né? Independente do lugar, da posição, da profissão que eu estiver, isso é muito bacana. Então, eu vejo como uma grande oportunidade para mim, de fato, foi aí um divisor de águas. Eu pude perceber o quanto que a nossa criatividade, né, ela é limitada, porque a gente tenta uma vez, duas, e aí não dá, a gente fica ali, e no Destrave a gente foi, né, instigado a ir mais, a ir além, a poder fazer. Foi antes da pensar pandemia. Pensar diferente, né? O Destrave, ele faz tu pensar um pouco diferente, e realmente é isso, assim, é exercitar a tua criatividade, né? Ser criativo, testar. Tirar a bunda da cadeira. Exato. Né? Ô, Julie, e foi muito importante, né, que foi antes da pandemia e desafiou a gente até nessa questão do Meet, né, que não era não era do nosso dia a dia, a gente não estava habituado, a gente não sabia como se portar e se comportar ali, como fazer a apresentação. Muitas das pessoas que lá já estavam habituadas com isso, mas para mim foi uma novidade, por exemplo. Então foi importante para o que eu estou executando hoje. Então, quando eu comecei a fazer o meu processo seletivo via Meet, que hoje 100% dos nossos processos são online, foi lá que eu aprendi como que eu me comportava, como que eu conduzia, como que a gente fala, qual que é o posicionamento. Por quê? Porque a gente vivenciou aqueles encontros semanais e toda semana a gente aprendia. Opa, deu errado, vamos de novo. Opa, não ficou bom esse formato, faz de novo. Então, a gente foi aprendendo e eu acho que foi bastante importante também para a gente vivenciar esse novo normal, né? E não se assustar tanto com as mudanças. Quem vem de RH tradicional sabe que a gente está habituado a botar 10 pessoas numa sala, fazer um processo. Então, tu fazer o processo online é diferente. Tu não sente energia, tu não sente como que a pessoa, né? Nem o nervosismo tu consegue sentir da mesma forma. Se a pessoa tá tremenda. É um desafio. E o nosso olho já tava... Corpinho tremendo. E o nosso olho foi trabalhado lá no Destrave, né? Para poder observar e prestar atenção na pessoa apresentando, pegar os trejeitos, poder ficar com a atenção concentrada ali, porque foram temas importantes que foram abordados. Então, para mim, assim, foi de fato um divisor de águas, e eu fico bem feliz de poder ter participado lá e de estar participando hoje, né? Acho que tu és referência para mim, tu sabe disso, né? Acho que a gente acompanha há bastante tempo, então eu espero que, né, já sou grandinha também, mas que eu possa um dia ficar aí, que nem você ficou, com muita curiosidade, com muita energia. Não, mas cada um tem aula de canto, podcast, agora não dou conta, não. Parabéns, Júlia, assim, pela tua iniciativa, pela tua energia. Eu espero que a gente possa, né, a Laís aí também
já está no mesmo ritmo. Eu espero que o pessoal do RH da região aí possa, né, absorver isso, né, e perceber que não dá mais para ter o RH bundinha na cadeira e que possa se movimentar. Um RH bege, como diz a Laís. Não, RH bege não vale, RH né? bege, Não não funciona. RH cinza, bege, assim, uma corzinha. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Gostaria de te pedir uma indicação de leitura, algo que tenha feito a diferença na tua vida profissional e que tu possa indicar para quem tá começando também, né? Seja no tech, no RH, que te abriu, né, os olhos para algo que tu poderia realizar diferente. Acho que tem tantas opções, assim, eu não lembro nenhuma de começo para base, mas algo que tem me impactado bastante, que é um tema que eu tenho estudado bastante, é o tema da felicidade. Então, eu tô lendo agora a Felicidade Autêntica, tem feito bastante sentido para mim. Eu também tô lendo. Olha que legal, assim, tem feito bastante É do sentido. Márcio, né? É, né? Não. Seligman. Ai, tô viajando. Nossa, a gente tá Sério? bem viajona, né? Olha, Não é Seligman, guria, é Seligman. 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 É, Depois a Não, gente- guria, eu tô lendo a gente põe na legenda depois. felicidade que dá lucro. Ah, tu tá... Que o negócio é resultado, não tem que dar lucro. É felicidade que dá lucro, meu. Não, eu tô lendo Felicidade Autêntica, né? E vou fazer a certificação Do com Martin eles. Seligman. Isso. Sei qual que é. Então, é um livro que faz bastante sentido, acho que tá bem na atualidade. A gente precisa olhar para as pessoas. A gente é resultado, né, Júlia? A gente é indicador, a gente é métrica, a gente é número, mas a gente é gente. Então, precisa desse cuidado, precisa, né, dessa empatia, desse respeito. Acho que a gente precisa se respeitar mais, e quando eu falo se respeitar mais, é nos respeitar também, né? Em dados momentos, a gente não cabe mais em uma cultura, e aí a gente precisa entender que o nosso momento também já deu. Assim como a gente fala para o outro cuidar, como a gente olha para o outro, como a gente reserva um tempo para o outro, a gente precisa fazer isso para si também. Isso Acho aí. que é muito importante. Mas que bom, Lili. Daqui a tua mãozinha. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada por ser minha cobaia. Depois a gente vai botar assim, ó, YouTube. leva a milhão gente de pro- visualizações. Pro metaverso. A gente Podemos, nunca foi. né? Tu já foi pro metaverso? Já, no Roblox. Não, vamos. Eu sou a Leleca Criciúma. Vamos marcar um encontro no metaverso. Vamos? Ai, arrasou. Vamos? Então tá, Partiu. gente. Beijo no Beijo. coração, fiquem bem, fiquem com Deus e boa sorte aí no projeto. Muito obrigada, tá? Sucesso. Você acompanhou o Pode Ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação: eu, Laís Jasper, e eu, Júlia Dalsasso.